capítulo 17. Deus seja louvado. Se o pastor ensina que vocês fiquem de pé, fique de pé. Se o pastor ensina que vocês podem ficar sentado, fique sentado. Eu gostaria de pedir aqui para a banda, se me puder, falando para mim, para a glória de Deus. Eu gostaria que os irmãos pudessem assim, tocasse como se alguém estivesse cantando de uma forma baixa. Eu subo, vocês sobem, eu desço, vocês descem. Alinhado, a gente adora a Deus e pisa na cabeça do diabo em nome de Jesus. Quantos encontraram, digam aleluia. Meus irmãos, estarem comigo ali, Diácono Luiz Otávio, uma bênção de Deus, meu companheiro de monte, de oração, homem cheio do Espírito Santo, gente. Tem que ver esse homem bradando no monte, que coisa linda de Deus, viu? Deus seja louvado. Hoje não está comigo a minha esposa, porque nós tivemos um filho hoje, faz um mês de vida do meu filho. É por isso que ela falou assim, poderia ser um pouco mais depois, mas eu gostei tanto de lá. Falei, fica em casa quietinho aí, rapaz. Você ainda está de resguardo, ainda quer sair. Mas só um pouquinho, será que não dá? Falei, olha o frio, olha o nosso menino. Pelo amor de Deus. Mas da próxima eu vou. Falei, amém. Meus irmãos, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33. Logo depois, vamos ler o 42 e logo depois o 45. Amém, meus irmãos? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não estou falando do tema porque foi me dada liberdade. E eu orei ao Senhor, o Espírito Santo me visitou. E eu creio em nome de Jesus que Deus tem uma palavra para esses adolescentes. Essa palavra mexeu com a minha alma, essa palavra mexeu com a minha alma. Veio de frente ao meu coração e o Senhor disse, é a última hora, é o último tempo. Eu conto com os meus. E é nessa hora que eu vou levantar. Falei, amém, Senhor. Eis-me aqui. Versículo 33 diz assim, porém Saul disse a Davi, contra este filisteus não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Versículo 42 diz assim, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Versículo 45 diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos dos arraiais dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará na vossa mão. Meus irmãos, ainda de pé para a glória de Deus, louvado seja o Senhor. Repete comigo em alto e bom som, olhar de Saul, olhar de Golias, e olhar de Davi. Mais uma vez, foi bonito demais, todos juntos no 3, 1, 2, 3, olhar de Saul, olhar de Golias e olhar de Davi. Pode se assentar, adorando a Deus aqui esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nosso Deus é bom, misericórdia é Ele, misericordioso é Ele sobre nossas vidas. A história de Davi é uma história muito conhecida. Falar de Davi é a mesma coisa de chover no molhado. Quem aqui nunca ouviu falar desta batalha épica? Quem nunca ouviu falar aqui de um pequeno vencendo o gigante? Quem nunca ouviu falar aqui na escola dominical daquele que era pequeno, mas conseguiu enfrentar que alguém era grande? Todos hoje usam a história de Davi como uma metáfora para a sua vida, para a sua história, para tudo aquilo que acontece diante
de algumas situações, problemas e circunstâncias que são grandes perante a nossa vida. Mas a verdade é que o Senhor falou ao meu coração acerca desses 3 olhares. Quando nós olhamos para a história de Davi, a história de Davi aparece muito com a nossa história, jovens, adolescentes. Por que se parece? Quando nós olhamos para o contexto, nessa última hora Deus tem feito coisas gloriosas no nosso meio. Mas a verdade é que no nosso meio Deus tem levantado uma juventude, uma adolescência, ainda muito novo, ainda muito infantil, adolescente, moço, que ainda não tem uma compreensão total daquilo que Deus ainda tem para fazer, mas Deus tem levantado. A pergunta é por que Deus tem levantado? É porque Deus conta com alguns, mas como alguns têm corrido daquilo que Deus chamou, Deus tem escolhido aqueles que são sinceros, verdadeiros e puros na sua presença. Quando nós olhamos e percebemos, o texto vai dizer que a esse tempo Deus, por misericórdia, faz a vontade do povo. O povo olha para Samuel e vê que os filhos de Samuel não são como Samuel. Samuel anda em retidão, Samuel anda na presença de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Samuel são como os filhos de Belial, trocam, vendem, se vendem ao templo, ao sumo sacerdote. O povo olha e entende que os filhos de Samuel não são como Samuel, não vão dirigir como Samuel, não vão conduzir a nação como Samuel. Então eles agora pegam e olham para as nações vizinhas e percebem que a nação vizinha tem rei, que a nação vizinha tem homens que governam homens. E eles vão chegar diante de Samuel e vão falar: ó, os seus filhos não andam como você. Agora nós desejamos que você nos dê um rei para que nos governe, que você levante um agora para que vá na nossa frente. Desprezam a história de Samuel, despreza tudo aquilo que Deus fez através de Samuel. Samuel se entristece, Samuel até chora, porque se é para falar, gente, há um tempo que as pessoas não valorizam a história de ninguém. Há um tempo que as pessoas olham para outras pessoas e tem elas como pessoas incapazes, pessoas que não têm valor. E a verdade é que precisamos respeitar a história dos mais velhos. A verdade é que precisamos entender que eles vieram primeiro. Se hoje nós estamos colhendo fruto, foi porque eles plantaram. Se hoje nós temos de regozijar de um templo bonito, de microfone na mão, de púlpito, de som, de bateria, violão, guitarra, mas houve um tempo que não havia nada disso, gente. Houve um tempo que só era joelho no chão, cara no pó, e pedindo: Deus levanta, Deus cura, Deus batiza, Deus restaura. Mas quando eles se colocavam de pé, o Deus de Israel, o nosso Deus, se curvava e fazia cego enxergar, fazia paralítico andar, fazia enfermo ser curado no nome dele. Porque era um povo que não se preocupava com o microfone, mas era um povo que se preocupava com o joelho no chão. Não era se eu estava bonito para o culto, mas era se a presença dele estava na minha vida. Não era se eu ia ter oportunidade, mas se era se Deus ia falar por intermédio na minha vida. Foi-se um tempo, gente, que o ciclo de oração era temido diante das igrejas. Eu não sei vocês, eu sou novo, tenho 30 anos de idade, mas eu me batizei, irmãos, numa igreja onde o ciclo de oração, gente, falava que era ciclo de oração, consagração. A gente jejuava, consagrava e ia. Porque quando aquelas irmãs do coque, do chinelo havaiana de dedo se levantava para abrir a boca, Deus não trazia confusão. Deus tirava do oculto e aparecia no público. E eu tinha medo de uma tal de missionária Dete, gente. Quando falava que ela ia dirigir o culto, eu falei: meu Deus, hoje não vai não, hoje eu não andei conforme a vontade do Senhor, não vou no culto não, gente. Dá não, porque Deus falava. Eu vi pessoas entrar endemoniadas, sentar no banco e ninguém fazer nada. E ela pegava o microfone e cantava assim: e foi na cruz, e foi na cruz. E lá atrás o demônio gritava: uá! Eu falei: Jesus, que unção é essa, Pai? Que graça é essa? Aí o Senhor falava no meu coração: é porque tem gente que não anda de pé, tem gente que anda de joelho. Tem gente que não passa pó na cara, mas coloca a cara no pó. É diferente. Hoje está havendo uma inversão de valor.
Os que são levantados por Deus ficam na portaria, e aqueles que compram ministério sentam no púlpito. São tempos onde os profetas não têm mais vez, e os apresentadores estão tomando lugares nos nossos altares. Está acontecendo aonde pessoas vêm fazer você rir e não confrontam o teu pecado, não confrontam o teu erro. Me perdoa, eu não vim aqui falar que Deus vai abrir uma porta para você. Eu vim falar que Deus é a própria porta que você necessita. Eu não vim falar que tem um carro zero te esperando, mas eu vim falar que no assoar da trombeta Ele vai te levar para morar com Ele. Eu vim anunciar para você que você não é daqui. Eu vim dizer que tem uma morada te esperando. Então não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai tem muita morada. Tem um Deus que está te esperando. Tem um Deus que está te esperando. Tem um Deus que está te esperando. Deus decide agora levantar um menino por nome de Davi. O povo escolhe um homem para governar. É um período onde sai da teocracia passando para a monarquia. É o povo dizendo assim, ó, não queremos mais que Deus nos governe, mas queremos que os homens nos conduzam. Parece que até com os nossos dias, né, gente? Não damos valores naquilo que os pastores nos falam, mas vamos para a internet e ouvimos o que os povos da internet têm para falar, o que a ciência tem para dizer, o que os blogs têm para anunciar. Mas quando Deus usa a boca do pastor, ninguém quer dar ouvido. Vai segundo a ótica do mundo, caminha segundo a cotação do dólar, mas nunca segundo a palavra. Aí quando o negócio estreita, vem para a igreja gemendo, chorando, amargurada. Mas o Pai ainda está de braços abertos e esperando, dizendo, ainda tem um lugar para você aqui. Eu acho lindo, porque agora Deus rasga o ministério de Saul. Só que é lá em Belém que Deus decide levantar Samuel para ir até lá. E Samuel agora vai dizer, Senhor, se eu for até lá, Saul me mata. Se eu for até lá, ele vai tirar a minha vida. Deus dá estratégia para Samuel. Samuel chega em Belém, vai à casa, manda anunciar que precisa de Jessé em sua casa para sacrificar. Eles vão, sacrificam. E Deus já tinha se provido de um rei. E eu acho lindo que primeiro sacrifica para depois escolher. Primeiro entrega para depois levantar. Primeiro dá para depois receber. Aleluia. Isso mexe comigo, porque tem gente querendo receber sem dar. Tem gente querendo falar sem aprender. Tem gente querendo anunciar sem mesmo ser discipulado. Isso dá um nó na minha cabeça, mas tudo bem, eu não vim falar sobre isso. E isso mexe comigo, gente, porque ao tempo que Samuel vira para Jessé e diz assim, ó, Deus da sua casa tem se provido de um rei. Jessé se alegra, opa, é da minha casa que vai surgir um novo rei, é da minha linhagem, é da minha família. Era um motivo de honra, era um motivo de glória. Samuel entra na casa, os filhos estão ali, e eu acho lindo que Samuel entra, ó, ele vê, ele age, ó, o coração, ó, certamente eu estou diante do novo rei de Israel. Gente, ele não falou, a Bíblia diz, ele pensou consigo. Ó Deus do céu, ó, tá não. Ó, não é escolha minha não. Ó Deus, mas ele é forte. Olha o braço dele. Olha o rostinho dele, como é que é bonito, gente. Olha a postura. Olha o terno. Olha a gravata. Olha o sapato, hein? É de marca. Ele fala bem. Ele se pronuncia bem. Ele tem uma boa retórica. Ele tem uma boa postura, uma boa dicção, gente. Ele prega, até parece que o céu desce.
A Deus não está não. Você olha a aparência, mas eu conheço a essência. Você olha as palavras, mas eu olho a intenção. Você olha até o terno, chegou de carro novo, gravata italiana, terno de Armani, é muito bonito, cabelinho na régua, mas eu vejo o que ninguém vê. Eu presenciei o que ninguém presencia. Fica tranquilo que diante dos teus olhos é até um guerreiro, mas diante da guerra que vai vir é um covarde que não se posiciona. Eu não quero covarde na minha obra, eu não quero medroso na minha obra, eu quero gente com essência, eu quero gente com essência. Tá bom, Senhor? Já que não é Eliabe, é Samar, né? Não, passa Samar. É Abinadab, também não, passa Samar. E os irmãos de Davi vão passando, e o Senhor não. Ó Samuel, ó Jessé, não tem mais ninguém dos teus filhos? Jessé coça a cabeça, olha para o lado, olha para o outro. O de melhor já está na tua frente, mas tem um. Ah, tem um? Tem. Está onde? Está no campo. Mas por que não trouxe? Porque não tem postura de rei, não tem elegância de rei, mas manda chamar. Manda chamar, porque ninguém se assentará à mesa, à roda da mesa, até que eles cheguem. E o Espírito Santo falou comigo uma coisa linda: a escolha de Deus vai na contramão dos homens. A escolha de Deus dá um nó na cabeça dos homens. Davi chega. Davi está diante dos irmãos, diante de seu pai, e Davi está diante do profeta. E isso mexe comigo. Havia banquete na casa para poder levantar rei, só que Davi não é convidado. Dentro da casa de Davi, alguém seria proposto a rei, mas ninguém lembra de Davi. Na casa de Davi tem profeta, sacrificado, a mesa está preparada, mas ninguém lembra de Davi. Parece que eu estou vendo a história de alguém aqui nesta noite. Me perdoa, gente. Eu vim falar o que Deus falou e que Deus me cubra. Mas há dentro da nossa casa, muitas vezes, gente, que nós não somos qualificados para o que Deus quer. Não porque Deus não quer, é porque os homens nos acham incapazes de ser merecedores da graça de Deus. Tem muita gente dentro da nossa casa que nos desqualifica pela nossa idade, pela nossa postura, pela cor da nossa pele, pelo nosso jeito de falar, pelo nosso jeito de andar. Com Davi não foi diferente. Davi é desprezado dentro da casa. Não lembram de Davi, nem citam o nome de Davi. Mas isso aqui mexe comigo, ó. O homem não lembrou de Davi, mas Deus já conhecia Davi. A escolha do homem nunca foi Davi, mas a escolha de Deus sempre foi Davi. O homem não lembrou de Davi, mas Deus enxergou Davi. O homem não chamou Davi, mas Deus chamou Davi. O homem não escolheu Davi, mas Deus escolheu Davi. Então fica tranquilo, ainda que você seja a última opção da sua casa, ainda que os da sua casa não acreditem no que Deus tem, ainda que muitos olhem para você e te desprezem, olhem com olhar de humilhação, olhem com palavra de zombaria, mas todavia Deus te escolheu, todavia Deus te chamou, todavia Deus te
vocacionou, todavia Deus te elegeu, todavia Deus pegou na tua mão e te disse: os homens não te adoram, mas eu te adoro. Os homens não te escolhem, mas eu te escolho. Você pode ter sido a última escolha da tua casa, mas para mim você é a minha primeira escolha. Os homens podem ter te esquecido, mas eu não te esqueci. Os homens podem ter te deixado, mas eu não te deixei. Os homens podem ter te abandonado, mas eu não te abandonei. Você é a minha escolha, você é a minha decisão, você é meu chamado, meu escolhido. Eu sinto graça para te dizer, ainda que na tua casa você não tenha valor, mas na casa de Deus você tem valor. Me permita só um pouquinho. Olha aqui. E eu ali, sabe? E o Senhor falou assim: meu coração, fala para aquele homem, fala. Quantas coisas que não foram difíceis, hein? Quantas vezes que Deus dentro de casa não vai dar em nada. Para que chamam para ir para a igreja? Porque não tem mudança. Arai, teu comandante. Quantas das vezes é fácil e me decai? Teve que abaixar a cabeça dentro de casa. De como é nébia. Porque não acreditaram. Quantas das vezes se falou assim: eu vou tirar minha vida hoje? De Kamanai. Se nem dentro de casa acredita em mim, quem vai acreditar? Aí Deus mandou pegar na sua mão e dizer assim: olha, você não é escolha de homem, você é escolha de Deus. Você não é escolhido por homens, mas eu te escolhi. Tem um tempo glorioso chegando para a tua vida. Eu vou te levantar com graça e poder. Eu vou te usar como você nunca viu. Eu hoje te diz o Senhor, te levanto para um tempo de glória na minha presença. Eu vou te levar onde você nunca imaginou. Eu vou te colocar em altares que você nunca pensou. Eu vou usar pessoas para te fazer chegar. Eu vou abrir porta que o homem não pode abrir. Eu vou fazer você entrar onde o homem não entrou. E vou dizer o que está acontecendo. E você vai dizer: é Deus, é Deus, é Deus que pega as coisas loucas deste mundo para confundir a sábio. É Deus que pega o